Graça e paz, irmãos e irmãs. É com muita alegria que damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para darmos início, eu convido os irmãos e irmãs a abrirem a Bíblia no Salmo 150. A palavra do Senhor diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que nesse momento nós possamos entregar a nossa vida como adoração a Deus. Que nós possamos cantar e adorar a Deus com essa canção. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz e trai luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa semana.
Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Senhor, nós agradecemos. Somos gratos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos mínimos detalhes, Deus. Até mesmo em meio às dificuldades, nós vemos o seu cuidado e o seu amor sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, pois só Tu és, Pai, verdadeiramente grande, verdadeiramente digno, Pai, de todo louvor e toda adoração. Nós entregamos nossa vida no seu altar como adoração. Pai, nós queremos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Encontre em nós verdadeiros adoradores, Deus. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco durante esse culto. E que nós possamos também, Pai, estar de ouvidos atentos, Pai, e coração aberto para a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No livro de Atos, capítulo 5, do versículo 27 ao 31, diz assim: Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressadamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Vamos entregar os nossos pecados e as nossas falhas diante de Deus? Senhor, clamamos pela sua misericórdia. Clamamos, Pai, pelo seu perdão. Nos perdoa por nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos seguir os seus ensinamentos, Pai, acima de qualquer outro ensinamento e qualquer outra ordem. Nos dê sabedoria, Pai, para vivermos nesse mundo, Pai, de tentações e vencermos as tentações. Ensina-nos, Pai, a ser como Jesus. Ensina-nos a ter um coração arrependido, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Continuando, ainda nesse mesmo texto, vamos reler o versículo 31 e agora ler o 32 também. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O sacrifício de Jesus foi para todos e todas, do mesmo jeito que o perdão está disponível para todos e todas. Nesse momento já nos arrependemos e já declaramos diante de Deus os nossos pecados. Nós fomos perdoados. Agora o príncipe salvador está conosco. Nós fomos remidos dos nossos pecados. Que nós possamos louvar a Deus, que nós possamos exaltá-lo e agradecê-lo por tudo isso. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Majestade estão
palavra, eu queria trazer uma reflexão baseada no texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24, e depois do 35 ao 43. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Agora seguindo do versículo 35 em diante. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes apressadamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Sempre para entender um texto, a gente precisa entender melhor o contexto. Esse e outros milagres que estão descritos na Bíblia, eles estão ali por um motivo. No capítulo 3 de Marcos, nós vemos Jesus sair da sua cidade para navegar por terras estrangeiras e ele só retorna no capítulo 6. Todos os acontecimentos que ocorrem entre esses versículos estão relacionados ao mar, ocorrem em torno do mar. E o porquê que isso é importante? Porque na Bíblia a palavra mar ela aparece até quando eles estão se referindo a um lago, como o Mar da Galileia. O mar na cultura judaica, ele tinha um significado além das águas. Mar, de acordo com a cultura judaica, significava caos. Então todos os acontecimentos narrados por Marcos do capítulo 3 até o 6 são milagres e feitos mostrando a soberania de Jesus sobre o caos. No capítulo 5, os versículos que nós lemos narram a ressurreição da filha de Jairo. E ali no começo nós podemos ver, a primeira parte que eu li, do 21 ao 24, nós vamos nos atentar a alguns detalhes que aparecem nesses versículos. O primeiro detalhe importante que nós precisamos nos atentar é o próprio Jairo. Jairo ele é um dos responsáveis pela sinagoga em Cafarnaum, exercendo um trabalho como dirigir cultos, ordenar tarefas. Ele anunciava as escrituras e exortava as pessoas. A passagem mostra que Jairo pertencia ao alto escalão social e tinha boas condições financeiras. Jairo, no texto, ele se ajoelha diante de Jesus. Seu desespero é maior que o seu orgulho. Sua filha é mais importante que a sua posição social. Outro detalhe que nós devemos nos atentar é o uso da palavra filhinha. Para os estudiosos, a palavra filhinha demonstra afeto que o pai tem pela filha. Lá em Lucas 8,42, que é a mesma narrativa contada por Lucas, mostra que ela era a filha única de Jairo e tinha 12 anos. Uma filha mulher não era muita coisa tão positiva naquela época. Ainda mais sendo única filha. Com certeza isso era um problema para a família de Jairo. Outra coisa que precisamos nos atentar. A palavra morte que aparece ali. A morte, ela acompanha a ideia da impureza cultural. Na época, o assunto puro e impuro era levado muito a sério, quando se tratava de santidade com Deus. Em Israel, como em todo o povoado ao redor, o contato com pessoas mortas era visto como impureza.
Esses pequenos detalhes nos ajudam a entender que Jesus está disposto a ajudar as pessoas que sofrem, quebrando padrões sociais e até mesmo se tornar impuro ao encostar em pessoas impuras. Voltando ao texto, o relato é interrompido e só retorna no versículo 35. Então, ali já no caminho para a casa de Jairo, eles são interrompidos com a notícia de que a menina havia morrido. Imagina que para Jairo esse foi um momento de desespero. Mas antes que ele pudesse ter qualquer reação, Jesus vira para ele e diz: não temas. E continua a seguir o caminho. Então, nós temos a chegada até a casa. E ainda tem muitos outros detalhes no texto que nós podemos falar nessa noite. Mas tem duas coisas que eu queria focar nesse texto. 2 aprendizados que nós precisamos tornar prática nas nossas vidas. 2 exemplos de como agir e o que fazer. O primeiro exemplo é o de Jairo. Jairo ele se mostra um exemplo de coragem, humildade, ousadia, confiança e fé. Jairo ele estava cercado pelo caos. Sua única filha estava morrendo, sua filhinha amada. Ele já não se importava com o seu status, com a sua reputação, com o seu cargo. Nada disso importava mais. Ele corre para o único lugar possível, aos pés de Jesus Cristo. Ao chegar na casa de Jairo, as pessoas que estavam ali dão risada da atitude de Jesus, mas Jairo se mantém firme em sua fé e confiança no Messias. Jesus ele nos prometeu companhia, sustento e provisão. E nós precisamos confiar na sua palavra e nas suas promessas. O segundo exemplo é o do próprio Jesus. Jesus ele é apresentado como aquele que caminha em meio ao povo. Não somente aquele que opera milagres, mas ele está perto do povo. Ele sabe das suas dores, necessidades. Hoje nós, a Igreja de Cristo, precisamos representar esse Jesus. Esses são 2 exemplos que nós precisamos seguir. E além desses 2 exemplos, existe outra coisa que nós podemos aprender com esse texto. No capítulo 5, nós vemos 3 milagres de Jesus. Se você abrir lá, então, para ler ele inteiro, você vai ver que o primeiro é direcionado a um estrangeiro, o endemoniado Gerazeno. O segundo, direcionado à mulher do fluxo de sangue, uma mulher impura. E o terceiro, direcionado a uma criança. 3 tipos de pessoas que eram mal vistas naquela sociedade. 3 tipos de pessoas que eram excluídas, mas Jesus estava lá por eles. E Jesus está aqui por cada um de nós. Lembra que eu falei no momento da confissão que a morte de Jesus foi para todos? Logo, a ressurreição dele também foi para todos? O perdão dos pecados está disponível para todos? Então não importa o seu problema, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, se você está afastado, se pecou, Jesus ele está ali por mim e por você. Não existe monte que Deus não possa mover. A Bíblia deixa claro que Deus se alegra em nos ver alegres. Basta apenas entregarmos a nossa vida a Jesus e seguir no caminho que Ele nos mostra.
que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu não tinha nada. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz no mundo, água viva. Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo, Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. Que Cristo oferece, Ele é. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado porque o seu sacrifício foi para todos. Mesmo pecadores, Pai, o Senhor nos aceita e nos chama de filho. Senhor, nos dê coragem e ousadia para que nós possamos ser realmente representantes de Jesus aqui na Terra. Representantes do seu amor. Que nós possamos, Pai, ser a luz do mundo. Senhor, obrigado porque tudo aquilo que precisamos está em Ti. Então, nos dê sabedoria para buscar isso. Nos ensina, Pai. Espírito Santo, nos constrange a buscar somente a Ti. Senhor, que nós possamos levar o Seu amor e a Sua luz a todo mundo, Deus. Mostrar que Cristo morreu e ressuscitou para todos. A esperança da salvação que está em mim está disponível para todos, assim como o perdão de todos os pecados. Mais uma vez eu agradeço, Pai. E eu clamo, Pai, para que o Senhor use as nossas vidas para levar o Seu Evangelho a toda a nossa nação e a todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramado sobre nós e toda a Igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada e que nós possamos levar Cristo a todos e todas, espalhar a esperança da salvação.